Quem foi Ari? O que é a crise ariana? Nesse vídeo eu tenho uma proposta de falar sobre a crise ariana. Ari foi um bispo, um presbítero da igreja no século IV, discípulo de Luciano, bispo de Antioquia. Ario ele tem uma cristologia diferente da ortodoxia. A gente conhece a crise ariana através da heresia de Ario. Ario defendia que o filho ele não é consubstancial ao pai. Ario defendia que houve um tempo em que o filho ele não existia e que esse Deus ele passa a criá-lo. Ario tem como base os textos de Provérbios capítulo 8, verso 22, Colossenses capítulo 1, verso 15 e um texto de Apocalipse capítulo 3, verso 14. Então, na ideia de Ario é que houve um tempo em que o filho ele não existia e ele passa a existir. No texto de Provérbios diz que a respeito da sabedoria, quando Ario relaciona essa sabedoria ao Messias, onde ele diz que no princípio o Senhor me possuiu, ou no princípio o Senhor me criou. E ele dá um decorrer que depois daquela sabedoria ela passa a participar da criação do mundo. A crise ariana ela quase que acaba com a igreja. Se você não sabe, a igreja ela sofreu uma crise na heresia de Ario ao ponto de dividi-la. Há quem diga que o mundo dormiu católico e acordou ariano. Ario ele tinha uma inteligência fascinante. A gente não condena a inteligência de Ario, ele tinha uma inteligência fascinante. Ele conseguiu convencer boa parte dos bispos, dos presbíteros, dos leigos e fiéis. Mas o que é interessante é que, em oposição a Ario, em oposição à heresia ariana, por conta que Ario defendia a ideia de que o filho ele não tinha a mesma substância, de que o filho ele era inferior, de que o filho ele a oração, quando Ario vai falar da oração, né, que é por meio de Jesus Cristo, então ele vê que Jesus Cristo é o intermediário, ou seja, ninguém dirige a oração a Jesus, dirigimos a oração ao Pai e Cristo é o intermediário. Então Ario ele tem essa ideia de que o Pai é o único, o Pai é o único, é o monoteísmo absoluto na visão de Ario. Então esse ser, o Senhor Jesus, na visão de Ario, ele é um ser criado. Ele é um ser que ele está acima das outras criaturas. Ele é a criação, como é que eu posso dizer, suprema de Deus. Ele está acima das outras criaturas. As outras criaturas obedecem a Jesus pelas ordens que o Pai, a autoridade que o Pai lhe deu, o poder e o domínio que o Pai lhe deu sobre as outras criaturas. Então ele é a criatura suprema, na visão de Ario. Ele é uma criatura, mas ele é uma criatura suprema. Ele está acima das outras criaturas, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. A gente tem aí a Alexandre de Alexandria, Santo Atanásio, onde em um concílio Ario ele vai ser condenado. Ario vai ser condenado em um concílio por conta de que a igreja entende que não. O filho ele é consubstancial ao pai. O filho ele tem a mesma natureza e essência em alguns textos que mostram que o filho é Deus. Alexandre de Alexandria ele vai defender que o filho ele tem a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência. Eu e o Pai somos um, alguns textos que eles vão citar. Texto de Filipenses, 1 de João 5,20. Mas a igreja ela enfrentou essa oposição. Ela enfrentou essa crise ariana. A igreja quase vai abaixo. Então, se você não sabia, Ario, ele, como eu disse, ele conseguiu difundir as suas heresias e tinha como um grande apoiador um homem chamado Eusébio de Nicomédia. Esse Eusébio ele apoiava Ario. Ele foi exilado, voltou, antes de voltar morreu, mas a sua
os seus ensinos, ainda hoje ele percorre em algumas correntes religiosas. Mas o triunfo da igreja, os textos do Novo Testamento, mostraram que o Filho sempre esteve ao lado do Pai. Ele não é criado, gerado de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, disse o concílio. E a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que o Cristo, as suas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, se você não conhecia a crise ariana, se você não entendia um pouco sobre a crise ariana, a gente fez esse pequeno resumo para mostrar para você o quanto que a igreja enfrentou, as heresias que a igreja enfrentou e como ela venceu. No nome de Jesus Cristo eu te abençoo e que Deus possa grandemente estender as suas mãos sobre nós. Amém. E graças a Deus.